Renato, boa noite. Boa noite. Na semana passada, você falava muito da questão da atitude dos jogadores no primeiro tempo. E hoje, eles falaram muito isso, que você cobrou atitude e eles tiveram essa atitude. Quarto jogo, é claro, na temporada, mas essa cobrança que você teve funcionou do jeito que você imaginava e você viu essa atitude desde o início? E, se me permite, o que representou para você os aplausos para Diego Souza e Thiago Neves quando eles entraram? Que mais uma vez nós acertamos nas contratações, o torcedor abraçou, entendeu, são jogadores importantes que vão nos ajudar bastante, não só pelo jogo de hoje, com o gol do Diego, jogadores que aos poucos vão readquirindo a melhor forma física deles e o ritmo de jogo que é o mais importante. Mas isso só vão readquirir jogando. E isso é fundamental, por isso que eles não estavam em condições de jogar 90 minutos ainda, vou soltando aos poucos, mas dá para perceber que é uma qualidade muito grande dos três jogadores que estrearam hoje. Então é importante, é aquilo que eu falo sempre para vocês, fortalece bastante o nosso grupo. Quanto à atitude, é essa mesmo que eu quero, e eles concordaram. Você não pode entrar meia boca, porque essas equipes contra o Grêmio fazem uma Copa do Mundo. E no momento que a gente sai atrás, o Grêmio fica correndo atrás deles, dá uma motivação a mais para o adversário. E tem que ser o contrário, tem que ser dessa forma que foi hoje, fazer o gol, continuar respeitando o adversário, mas continuar fazendo gols, desde que as oportunidades apareçam. Então, isso eu já dei os parabéns para eles. Foi a melhor partida do Grêmio no ano. E eu acho que a atitude é o que não faltou hoje, bem pelo contrário. Desde o início do jogo, eu pedi isso. Hoje, assim, desde sábado, eu venho conversando com eles, justamente que eles precisam ter essa atitude desde o início do jogo, durante os 90 minutos. E foi o que aconteceu hoje. Até porque eu tenho falado para eles. Chegaram jogadores. Nós temos jogadores importantes, os garotos que estão na seleção. Nosso grupo é muito bom, uma qualidade muito grande, e eu vou ter um problema sério para escalar o time. Então o cara não pode dormir. O cara tem que ter atitude em todos os jogos, porque está todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo ajudar, e eu só posso escalar 11. Então foi importante esse tipo de atitude, e já falei para eles hoje, dei os parabéns, mas não pode ficar nesse jogo, tem que ser assim em todos os jogos. Pois é, Renato, e, inclusive daqui a pouco vão entrar 2 jogadores do Grêmio na seleção olímpica em campo, né? Para tentar a classificação, enfim. São jogadores que voltam para a equipe do Grêmio após o pré-olímpico para agregar, sem sombra de dúvidas, que é o PP e o Matheus Henrique. De que forma você pretende utilizar esses atletas no seu time depois? Quais serão os seus... Qual é a sua ideia de 11 iniciais? Até porque o planejamento em 4 jogos com o time titular deu certo. Chegou a hora de poupar também esses atletas a essa altura do primeiro turno? Não tem por que poupar. O Grêmio continua brigando pelo primeiro lugar, continua brigando pelo turno, continua brigando pelo Campeonato Estadual. O Grêmio só está disputando o Campeonato Estadual. Eu acho que a pior fase nós passamos, que foram os primeiros jogos, e eu tinha que dar ritmo para os jogadores, e eles estão correspondendo. Então, não tem que ficar poupando agora. Só vai ficar de fora quem tiver machucado ou só achar que tem que mudar um ou outro jogador. Os jogadores que vão chegar vão se juntar a esse grupo. É aquilo que eu falo. Tem bastante qualidade. Não pode dar mole, não pode dar bobeira. Todo mundo quer jogar. E eu só posso colocar 11 em campos. E não é só o PP e o Matheus, não. Tem o Caio Henrique também. Então, são garotos que estão na seleção, estão bem lá. E são jogadores que vão chegar, vão se juntar aos jogadores que estão aqui. E aí é como sempre, eu trabalho dessa forma, a briga é boa, mas ganha a posição dentro do campo. E todo mundo está tendo oportunidade, todo mundo vai ter oportunidade, inclusive, de quem não teve ainda. E aí o jogador que se escala. Então, cabe a eles agora. Mas o mais importante de tudo é a gente ter esse grupo aí e ter opções, porque nem sempre vão jogar os mesmos 11. Eu vou ter problema de cartão, problema de lesão, mas o importante é que eu tenho um grupo muito forte. Renato, dá para dizer que por essa mudança de estratégia que tu fez, de fazer um time jogar super bem agora no começo da temporada, no gauchão, esse teu time vai chegar voando muito perto disso, muito bem na Libertadores, que é mais importante? O objetivo é esse. Por isso que eu coloquei a equipe base aí praticamente para jogar desde o início, já que o Grêmio só tem o campeonato estadual no momento. Então, quanto mais rápido a minha equipe pegar o ritmo, o entrosamento,
principalmente com jogadores, todo mundo querendo, todo mundo se ajudando, a cada jogo eu espero que a nossa equipe vai melhorando. E aquilo que eu falo para vocês, né, o mais importante é que daqui a pouco nós vamos ter os jogadores que estão na seleção, esses jogadores que chegaram com ritmo de jogo, e o grupo vai ficar bastante forte. E aí é aquilo que eu falo, vou ter várias opções. E sem dúvida alguma o torcedor pode ficar tranquilo que no momento que chegar a Libertadores a equipe vai estar muito bem em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí é que eu falei para vocês já alguns jogos atrás. O Grêmio daqui a pouco vai ficar muito forte com a chegada desses jogadores todos e com esses que estão aqui com ritmo de jogo. Então, hoje o grupo do Grêmio pode ter certeza que está bem e vai ficar melhor ainda no momento que chegarem todos esses jogadores da seleção. Você tem citado, né, Renato, a questão das opções, né? É uma coisa já normal tua dizer de que o jogador se escala, né, com o desempenho dele. E, claro, hoje teve as estreias do Thiago, do Diego, que chamaram atenção, depois do Orejuela, que entrou no finalzinho. Você já foi questionado e falou dos jogadores da seleção, né? O PP está brilhando por lá, o Everton está sempre fazendo os gols dele, mas tem um jogador que tem chamado a atenção já o ano passado e hoje chamou a atenção de novo, que é o Alisson, que é o cara que não é do brilho técnico, não é aquele cara que o torcedor vem para o estádio esperando que ele brilhe, mas ele é um cara que trabalha muito pela equipe, e acho que hoje ele fez isso, provou isso mais uma vez, até coroou com o gol. Esse é daqueles caras que está se escalando exatamente por isso, por essa maneira como ele contribui para a equipe. É perfeito, mas aí muita gente começa a falar, né? Aí eu respeito a opinião. O PP, quando chegar, tem que ser titular. Aí você tem um Everton de um lado, jogando o que está jogando. Tem o Alisson do outro lado, jogando o que está jogando. Vem o PP, que está jogando muito bem na seleção, como ele vinha jogando com a gente aqui. Por isso que eu fico feliz, eu vou ter várias opções. Nem toda hora o mesmo time vai poder jogar. Ou, de repente, durante uma partida eu queira modificar, eu tenho as peças. Posso trocar as peças. Então é importante que está essa volta dos garotos, essas opções todas que eu tenho. Por isso que eu falava e volto a falar. O Grêmio vai ficar muito forte, pelo grupo que tem, pelos jogadores experientes que chegaram, que tem uma qualidade técnica muito grande, que vão nos ajudar juntamente com os garotos. É importante você mesclar o grupo. E o Grêmio tem um grupo bem mesclado, em termos de jogadores experientes, em termos de garotos. Quem vai jogar? Aquilo que eu falo, quem vai jogar, quem tiver melhor. Mas um time não se forma somente de garotos e também não se forma um time somente com jogadores experientes. Mesclando, pode ter certeza que o Grêmio vai longe. Renato, você falou, né, sobre essa mescla do elenco do Grêmio e na posição de centroavante da camisa 9, hoje os dois jogadores fizeram gols e os dois de características diferentes, né? O Diego Souza que segura mais a bola, até você ressaltou isso quando pediu esse nome para a direção. O Luciano, um jogador mais móvel. O quanto é importante ter esses dois jogadores bem para o esquema do Grêmio, pensando ali na frente em jogos como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Exatamente, aí vai depender muito do que a gente precisa no jogo, no início, no decorrer. Essas opções são importantes. Um jogador que segura mais a bola, um jogador mais móvel. Então é importante, não adianta você ter, de repente, 3 jogadores na posição, 3 jogadores com as mesmas características. É importante isso. Jogadores diferenciados, jogadores diferentes, com características diferentes, justamente no momento que eu precisar mudar de uma partida para outra, ou durante a partida, eu tenho certeza que tem um outro jogador que tem outras características, e aí sim a gente pode mudar durante uma partida. Ô Renato, deixa eu te fazer 2 perguntas. Primeiro, algumas semanas atrás você falou que, conversando com um grupo, citou a chance, a possibilidade do Grêmio ser tricampeão estadual, que é algo que o clube não consegue há muito tempo, e que isso é um mecanismo para você manter 30 anos, se não me engano, né? 29, 30 anos, né? Queria que você falasse sobre outros mecanismos que você tem para manter esse grupo com fome, por exemplo, melhor ataque, o Grêmio com os gols de hoje está dividindo, essa possibilidade de ser o primeiro dessa chave para decidir em casa, esses artifícios do dia a dia para manter eles jogando há 3 dias e correndo. E a outra pergunta por você ter sido jogador e atacante, queria que você falasse sobre o que aconteceu com o Neymar na França. Ele deu uma lambreta e ele recebeu um cartão, e agora ele pode até ser punido com um gancho aí de jogos. O que você acha do cartão aplicado para quem dá o Neymar especificamente? A primeira foi que... o jogador de futebol, eu falo diariamente para eles, falo isso para o presidente, inclusive, diariamente falo para o meu grupo, olha onde vocês estão, olha o que o clube proporciona para vocês.
em todos os sentidos. A única coisa que a gente quer em troca é a entrega de vocês durante os 90 minutos. Então, o jogador vive de vitórias, vive de títulos. Então, nós temos um campeonato nacional, o Grêmio, quando ele entra numa competição, ele entra para ganhar. Antes mesmo de começar o campeonato, eu falei, o Grêmio vai entrar no campeonato estadual, vai entrar para ganhar. Então, agora, na próxima, a gente vai procurar buscar o primeiro lugar. A gente sempre procura buscar sempre o melhor para o clube. E eu acho que a maior motivação é a profissão que eles têm. Eles têm tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Então, o que a gente quer deles é a entrega durante os 90 minutos e a fome sempre por títulos. Mas esse grupo tem fome de títulos. Tanto é que é só você ver nesses últimos 3 anos aí quantos títulos o Grêmio ganhou. E onde o Grêmio entra, ele entra para ganhar. Sem dúvida alguma, essa fome de títulos não é só o grupo que tem, não. Eu também tenho. E isso eu passo praticamente quase que diariamente para eles. Quanto ao Neymar, eu até brinquei com o meu grupo, daqui a pouco o jogador não pode mais fazer gol, que vai receber um cartão amarelo. Daqui a pouco eles querem acabar com o futebol. Subiu nos degraus, o jogador do Corinthians subiu lá, tinha amarelo, foi expulso. O jogador do Grêmio, tudo bem, estava avisado, na copinha, subiu no alambrado, até acho que é um pouco de exagero, você vê o do cartão amarelo, foi expulso, tudo bem. O artifício do jogador não é só Neymar, não. Hoje mesmo estava vendo um jogo, antes de começar o nosso, acho que era Ponte Preta e Inter de Limeira. O jogador da Inter de Limeira tentou dar uma lambreta. É normal. O árbitro ele tem que saber diferenciar. Quando o cara quer tirar uma onda, é que eu sou contra. Eu falo sempre para o meu jogador, eles não vão querer tirar onda mesmo que o jogo seja 5-0. Respeitem um adversário. Não foi o caso do Neymar. O jogo estava 1-0. Ele tem essa qualidade. Uma coisa é você querer dar um drible no adversário, porque está ganhando de 4, 5, querer tirar onda. Isso eu concordo com o árbitro, que não pode ter que dar o cartão amarelo, deu o amarelo, se tiver que dar o segundo amarelo, expulso. Concordo. Agora, no momento que eu jogo futebol, ele tem a qualidade para dar uma lambreta, para dar um chapéu, enfim, e o árbitro notar que é artifício do jogador, é uma qualidade do jogador, ele não pode nem conversar com o jogador. Eu acredito, nem vi o lance, me falaram, mas eu acredito que ele levou o cartão, porque eu acho que o árbitro chamou a atenção dele pela jogada, e ele respondeu para o árbitro. Mas ele deve ter respondido alguma coisa para o árbitro, porque ele estava com a razão. E aí o árbitro, no meu entender, naquele lance, eu acho que o árbitro quis aparecer, entendeu? Então é importante os árbitros diferenciarem, saberem que se o jogador está querendo tirar uma onda, que eu concordo com o cartão, não tem que tirar onda com ninguém. E outra é a qualidade do jogador para aquela jogada. Hoje mesmo deu exemplo no jogo da Ponte Preta. E aí? Com a Inter de Limeira, o cara tentou dar uma jogada normal, fazer uma jogada normal, tá bom, 2-1 o jogo. Qual é o problema? Aí aquilo que eu falo, daqui a pouco o jogador não pode mais driblar, um drible que ele pensa, não pode dar, porque daqui a pouco ele vai receber cartão amarelo. Daqui a pouco o jogador não pode mais fazer gol. São muitas regras para os jogadores de futebol. Meu Deus do céu. Eu volto a repetir. Quis tirar onda, tomou o cartão agora. Não está tirando onda, e aí cabe ao árbitro notar isso. Renato, foi perguntado para ti agora sobre a questão histórica, 30 anos, né, também, do tricampeonato, que pode vir por aí. E tem uma questão histórica tua também com o esportivo, né, porque tu tem uma história com o esportivo, hoje tu está reencontrando o teu ex-clube, o clube que te revelou para vir para o Grêmio, querendo ou não, e o teu primeiro gol no Olímpico foi em 82 contra o próprio Esportivo, né, 3-1. Queria que tu falasse um pouco para a gente se passa alguma coisa pela cabeça quando tu enfrenta clubes assim que marcaram tua história, até para a torcida do Grêmio saber também o que isso representa para ti. É sempre muito importante, não só eu, mas basicamente quase que 100% dos jogadores sempre tem uma história, em algum lugar a gente precisa começar. Eu fiquei pouco tempo lá, o Espinosa era meu treinador lá, me descobriu, trouxe para o Grêmio, logo em seguida, mas tudo começou lá. Então eu sinto um carinho muito grande por esse clube, até porque abriram as portas para que eu pudesse fazer um teste lá, passei, e logo em seguida eu vim para o Grêmio. Então eu tenho um carinho muito grande eu me criei na cidade, me criei em Bento Gonçalves, comecei a jogar alguns poucos meses, mas joguei lá no Esportivo. E depois, como falei já para vocês, né, costumo falar para os meus atletas, vim para essa potência, né? Todo mundo tem um início, sem dúvida alguma, tem um carinho grande pelo Esportivo, e espero, inclusive, que nos ajude esse final de semana. Renato,
Hoje teve, além da estreia do Orejuela, teve a estreia do Thiago Neves e do Diego Souza. A recepção à torcida antes do jogo já mostrou que a torcida está praticamente 100% a favor dos dois atletas, que houve muita divergência nas redes sociais. Enfim, tua análise da recepção à torcida e o gol do Luciano foi a lá Renato Portaluppi? Eu sempre falo para eles não se desesperarem dentro da área, próximo da área, que o desespero é do adversário. Ele teve a tranquilidade, entendeu? Eu sempre falo, desespero é do zagueiro, do goleiro. E ele fez um bonito gol, teve essa tranquilidade. Não dá para comparar ainda. Menos, né? Menos. Quanto à recepção, tem que dar os parabéns ao nosso torcedor. Eles realmente entenderam, abraçaram as contratações que a gente fez. E eu volto a repetir, o torcedor pode ficar tranquilo que são jogadores que vão nos ajudar bastante. Jogaram praticamente 25, 30 minutos hoje. O Diego foi feliz, fazendo um gol com a característica dele, um jogador que cabeceia muito bem. E o Thiago Neves, apesar de estar sem ritmo, quando a bola cai no pé dele, todo mundo vê a qualidade. O torcedor pode ficar tranquilo que eles vão subir bastante de produção e, dentro do possível, nos jogos, pode ter certeza que eles vão nos ajudar bastante. Então, quando a gente trouxe, a gente não trouxe no escuro, vamos trazer por trazer. Eu conversei bastante com o presidente, bastante com o Klaus. Nós concordamos em trazê-los, até porque é aquilo que nós passamos, o torcedor pode ficar tranquilo que vão nos ajudar. Mais uma vez eu agradeço ao nosso torcedor, porque abraçaram, tanto o Diego quanto o Thiago, não vou nem falar do Luiz, mas esses dois jogadores que, no início, muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha. Trouxemos e pode ter certeza que eles vão dar bastante alegria ao nosso torcedor e vão nos ajudar bastante nas competições. Renato, estava falando também sobre as opções do elenco e tudo mais, sem Jeromel e Kahneman também, né? Esse trabalho do David Braz junto com o Paulo Miranda, e o Paulo Miranda sendo coroado com gol também nessa goleada de hoje. Mas é por isso que eu falo, você não pode ter um time, você tem que ter um grupo, você tem que ter um plantel. E nós temos, a gente joga em alguns jogos, hoje mesmo sem a nossa dupla de área, que é tanto elogiado, tanto o Jeromel e o Kahneman, muito bem, os dois. Hoje jogou o Paulo e o Braz, deram conta do recado. É isso que a gente quer. É por isso que a gente tem um grupo forte, porque a gente vai perder um ou outro jogador por lesão ou por cartão. Acontece, futebol é assim. Mas o importante é o jogador estar preparado e quando ele entra, ele dá conta do recado. Por isso que nós temos esse grupo aí, por isso quando eu perco um jogador, eu fico triste. Mas, por outro lado, eu fico tranquilo porque eu sei da capacidade do meu grupo. Tudo bem? Boa noite. Várias vezes já conversamos aqui, né? E você faz questão de falar todo o carinho que você tem com o jogador da base, de encostar, dar um conselho, corrigir, apontar os defeitos, como você mesmo diz. Que tipo de conversa você tem com o oposto, com Diego Souza e Thiago Neves, por exemplo? O que tem que falar para jogadores já com a rodagem que eles têm? E uma outra, por gentileza, classificado, uma rodada de antecedência, tem o último jogo agora. O que você planeja para o fim de semana? Fim de semana, com força máxima, em busca do primeiro lugar. Se vai acontecer ou não sei. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não tem que se preocupar com o jogo do Caxias. A gente precisa vencer o nosso adversário. Essa é a nossa preocupação. A gente vai em busca da vitória e depois a gente vê o que acontece no outro jogo. O mais importante de tudo, o Grêmio está classificado para a semifinal. Tanto o Thiago quanto o Diego, principalmente no jogo de hoje, procurei falar para eles não tentarem sair atropelando, correndo para tudo que era lado, justamente porque eles não estavam com o ritmo de jogo. Eu sempre tenho alguma coisa para passar para eles. Da mesma forma que eu aprendo com eles também. Então é importante, até pela experiência deles, então pelo futebol deles, eu sempre procuro acrescentar, passei bastante confiança também para eles. Eu acho que o mais importante de tudo foi a confiança que o torcedor passou para eles. Então, eles já se sentem em casa e daqui para frente pode ter certeza que o rendimento deles vai melhorando, tanto na parte física como na parte técnica. E, sem dúvida alguma, eu vou continuar trocando ideias com eles, dando conselhos para eles, porque são jogadores que vão nos ajudar. Renato, ainda sobre essa noite de estreias, Diego Souza estava no lugar exatamente onde você queria e é por ali mesmo que ele vai ficar? Sim, o Diego, pelas características, o Diego foi meu jogador no Fluminense, jogando de volante. Depois jogou bem de volante. Depois, com o passar do tempo, ele jogou muito bem na meia também.
E ultimamente ele vem jogando de atacante. Então ele tem todas as características para jogar aí. Ele não é mais uma criança, para a gente colocar ele no meio de campo e ficar correndo atrás do adversário. Então a gente tem que tirar as qualidades do jogador. Ele está com 34, 35 anos. Então, onde ele rende mais? Próximo da área. É um jogador que protege bem, um jogador que chuta bem, um jogador que cabeceia bem. Então, eu conversei bastante com ele. Nada contra os treinadores, mas o Diego ele foi muito criticado, tanto no São Paulo como no Botafogo. Mas, por um lado, se você for analisar, eu falo isso muito do Ricardo Oliveira também, que é um grande jogador, faz muitos gols. Mas o que acontece? Às vezes, veja bem, não estou criticando nenhum treinador, não. Mas, às vezes, o esquema de jogo, ele atrapalha o jogador. Então, se você tem um jogador de 34, 35 anos, você não pode botar ele para marcar dentro do teu campo. Porque só jogando no contra-ataque. Então, é preferível você nem colocar esse jogador. Porque no momento que você recupera a bola, esse jogador de 34, 35 anos, ele não tem a força de um garoto. Então, para ele chegar lá no gol adversário, ele vai correr 50, 60, até 70 metros. Então, da maneira que o Grêmio joga, sempre pressionando o adversário, eu vou pegar as características tanto do Diego como do Thiago, bem próximo da área do adversário. Por quê? Porque aí eles vão estar com força, vão estar numa área perigosíssima para o adversário e sabem fazer gols. Então, tem que tirar isso. Então, por isso que eu digo, eles não estiveram tão bem, o próprio Thiago no segundo semestre, mas principalmente o Diego, justamente por isso. E aqui a gente tem uma maneira diferente de jogar. Então, por isso que eu vou aproveitar principalmente o Diego, que é um jogador que se comporta muito bem próximo da área, sabe jogar aí, é malandro, é esperto. Tem que tirar o melhor dele. O melhor dele é jogando próximo da área do adversário. Obrigado, Renato. Presidente Romildo vai atender vocês.